Fala, aventureiro! Bom dia! Hoje no nosso Café Alquímico a gente vai falar sobre a articulação dos monstros em Dungeons & Dragons quinta edição. E eu resolvi trazer esse assunto para vocês. Recentemente eu bati um papo com o Balbi lá no Café com Dungeon e a gente falou exatamente disso, porque é uma ferramenta que eu já uso muito, eu já uso há muito tempo, inclusive, desde edições antigas de Dungeons & Dragons. E eu acho uma ferramenta muito bacana, prática para você planejar o seu jogo, né, nos bastidores do jogo. É uma ferramenta que você pode usar prática, inclusive como forma de improviso, para você não ser pego, né, de surpresa. Não ser pego de surpresa, mas se na hora você precisar de uma situação em que você não planejava um combate, alguma coisa, você precisa de uma ficha, é muito bacana essa ferramenta, então eu quero trocar esse XP com vocês. Eu também recomendo quem quiser assistir o vídeo do Matt Colville, ele fala sobre isso no Monkey with Monsters. Lá no vídeo ele destrincha a ficha da Medusa, ou seja, como você pegar a Medusa e trabalhar ela para personagem de nível mais baixo, ou pegar a ficha da Medusa e trabalhar ela como um boss, né, para personagem de nível mais alto. E eu acho que dá para falar muito sobre essa articulação de monstros em Dungeons & Dragons. Isso, eu gostaria de falar que isso é previsto no design do jogo. No capítulo 9 do Guia do Mestre, ele já fala isso lá, né? As regras que tem no livro do jogador, no Guia do Mestre, no livro dos monstros, elas não limitam a ação do jogador que está na função de mestre. Na verdade, o que eu gosto de pensar é que essas regras, na quinta edição principalmente, elas são montadas com umas diretrizes e uns parâmetros para a gente, ao compreender a estrutura do sistema, a gente tenha facilidade de improvisar, aplicar e articular alguma coisa se aquilo fizer sentido dentro da proposta, né? Então, arbitrar as regras fica mais fácil quando elas já são planejadas para serem parâmetros e não uma estrutura engessada. E isso é muito bacana. Então, dentro dessa proposta, a gente tem lá no Guia do Mestre uma forma de criar um monstro. Tem um guia lá que nos dão diretrizes para você criar um monstro do nada. E isso é muito bacana. Tem gente que se diverte muito com isso. E é um pouquinho disso que eu vou falar hoje, né? Como a gente articular os monstros em Dungeons & Dragons quinta edição. Trocar esse XP com vocês. E é óbvio que eu gostaria que vocês deixassem os comentários. Se vocês já fazem, como fazem. Porque o que eu vou falar aqui é uma coisa que funciona para mim. É o que eu faço e eu acho que facilita muito o trabalho. Então a gente tem, por exemplo, o Manual dos Monstros e outros suplementos de Dungeons & Dragons, né, os módulos de jogo, o livro do Mordenkainen, que tem fichas de monstros que a gente pode usar na mão. Mas o próprio Guia do Mestre, lá na parte de criar monstros, ele fala isso, que embora a gente tenha variadas, né, múltiplas fichas de monstro em todos os níveis diferentes, ainda assim ela não aborda o limite da nossa imaginação. E às vezes você bolou uma criatura bizarra e você quer ter uma ficha para ela. Então você pode usar esse guia que tem lá no livro do mestre para ter a ficha completa dele, com um nível de desafio, com tudo. Mas o que eu vou falar aqui é diferente. Ao invés de você investir esse tempo para fazer isso, que eu já fiz quando eu comecei a mestrar a quinta edição, eu fazia muito, hoje em dia eu já articulo isso mais rápido, usando outras fichas adaptadas do livro do monstro, do manual do monstro ou de outros manuais, e que eu acho muito fácil. Então eu vou dar um exemplo. Recentemente eu queria trabalhar uma milícia de veteranos numa campanha que eu estava mestrando, e era uma milícia de mercenários já renomada naquela região, eles já eram famosos. Era composto por ex-aventureiros, alguns soldados mais velhos que resolveram compor aquela milícia de veteranos. E você já tem no Manual dos Monstros, lá no final, umas fichas genéricas, já tem a ficha do veterano. E ela já estava mais ou menos dentro do que eu queria. Estava no nível de desafio que eu queria, usava as armaduras, né, a armadura, as armas mais ou menos dentro do que eu esperava. Então eu peguei aquela ficha pronta, ao invés de construir uma ficha dessa milícia de veteranos. Mas eu não queria que o líder dessa milícia tivesse a mesma ficha, porque ele era um NPC ainda mais relevante, ele era muito reconhecido, de alta importância dentro do cenário, então eu queria que ele tivesse um destaque ainda maior. Eu poderia pegar, por exemplo, ou a ficha do veterano ou a ficha do cavaleiro, mas ela não era tão alinhada com o que eu queria, o nível de desafio não mudava muito.
Ele, embora usasse armadura pesada, tivesse o poder de leadership que eu achava que deveria ter, ele não estava dentro ainda do que eu queria. E aí você poderia, por exemplo, numa situação dessa, roubar uma ficha do Orc, o Ortiff. Ele é uma criatura de nível de desafio maior, tem mais ponto de vida, bônus de ataque é maior. Pronto, você pode fazer isso. E aí você faz aquele ajuste, né? Ele não é um Orc, não tem Dark Vision. Mas nesse caso ele não estava dentro do que eu queria na preparação da aventura. Porque ele tinha umas habilidades que não eram tão alinhadas com o líder de milícia de veteranos cavaleiros, né? Aí eu pensei, eu poderia manipular ainda mais essa ficha, ir lá no livro do mestre, tentar alinhar o challenge rate, mas isso daria trabalho. E a ferramenta que eu quero falar aqui é essa. Simplesmente folheando o livro do mestre, você pega, por exemplo, a ficha do Hobgoblin Warlord, e ela já é bem alinhada. Ela tem um bônus de ataque maior, ele é de um nível de desafio bem maior, o que já estava dentro do que eu queria, do que eu esperava. Ele tem a habilidade de leadership que eu queria, pronto. Já usa armadura e escudo, né? Armadura pesada e escudo, bem dentro do plano. E aí o que você faz ao invés dele ser um Hobgoblin Warlord, ele é um humano Warlord e ele não fala nem Goblin e não tem Dark Vision. Pronto, a ficha está ali na mão. Então essa articulação é rápida, é prática. Às vezes, como eu falei lá no podcast, né? Você tem uma milícia de guardas que fazem eles cobram imposto numa ponte, que é o limite de um reino. E aí você planejava com o grupo ali uma situação de negociação. Mas o grupo na hora inicia um combate, você não esperava aquilo, você nem tinha a ficha na mão. O que você faz? Dá uma folhadinha no livro, pega uma ficha que você acha que é adequada para aquela proposta, fazendo sentido, e usa. É uma articulação rápida, prática, bem dinâmica, funciona muito bem. Uma outra ideia, por exemplo, que rolou, é que numa aventura que eu mestrava, eu queria usar a criatura Atashi, uma criatura antiga de Dungeons and Dragons que não veio para a quinta edição, e eu queria usar. Ao invés de eu poderia montar a ficha dela do zero, mas o que eu fiz mais fácil e prático? Eu peguei a ficha do Troll, que é bem alinhado com o que eu queria, mas como o Atashi tem 3 braços, bate com as 3 clavas, né? Ao invés dele dar a mordida do Troll e ter regeneração do Troll, eu simplesmente cortei isso. Os 3 ataques dele eram as 3 clavas, então o tipo de dano, ao invés de ser cortante, ele virou impactante, e não tinha regeneração do Troll, e pronto. Aí, consultando o livro do mestre, o guia do mestre rápido, você vê que dentro das diretrizes de uma criatura de Challenge Rate 5, o Troll tem menos ponto de vida do que a média. Por quê? Isso é corrigido por quê? Porque ele bate um pouquinho mais, porque ele tem a regeneração, essas coisas vão fazendo um alinhamento ali. E aí ou você ajusta isso colocando ele com os pontos de vida ali dentro, ou você diminui o nível de desafio dele para 4 para fazer esse ajuste. Mas se você não fizer também, de uma forma geral, isso fere pouco, tá? Com o tempo você vai vendo que esse ajuste fino, ele às vezes nem é necessário, dependendo da proposta de jogo, se todo mundo estiver alinhado com essa ideia de que aquela criatura é aquela criatura e pronto. Mas beleza, por segurança, ainda é bom de vez em quando dar uma conferidinha ali, ver se não está muito distorcido e é fácil de fazer. Uma outra ideia que eu falei lá no podcast, né? Às vezes você quer trabalhar com grifo zumbi e não tem o grifo zumbi no livro dos monstros. Mas se você pegar a ficha do zumbi e do grifo e comparar, você vê que praticamente todo zumbi tem esse poder, né? Undead Fortune é uma característica dos zumbis, que é a interpretação dessa habilidade é que apesar de você ir mutilando a criatura que já está muito ferida, ele ainda luta como um zumbi. Então você pode arrancar um braço dele, no final ele chegou a 0 ponto de vida, ele faz um teste para ver se ele continua combatendo. Então ele fica com 1 ponto de vida ao invés de ficar com 0, né? Então, e esse teste é característico de todo zumbi. A explicação dessa mecânica de uma forma narrativa seria essa. A criatura já está sendo mutilada, perdeu um braço, pode ter cortado uma perna e ele está ali ainda lutando, né? E aí, beleza, eu queria colocar esse poder no grifo zumbi, além das imunidades que são padrões dos undeads, né? Imunidade a veneno, condição. Dando uma analisada rápida no guia do mestre, você vê que você só mexe em challenge rate se você colocar 3 resistências ou mais, e as imunidades normalmente não interferem nisso. Normalmente não interferem. E quando você pega o padrão da habilidade Undead Fortitude que você quer acrescentar na sua criatura, para você fazer a conta, você vê que dependendo do nível de desafio, quanto que ela aumentaria de ponto de vida teórico para fazer o cálculo. E nesse caso do grifo zumbi, isso nem infere muito.
dentro da faixa de ponto de vida esperado, ó, do grifo, o ponto de vida do grifo já é dentro do ponto de vida de uma criatura de nível 2, mesmo adicionando os pontos de vida teóricos que essa habilidade pode dar. Então, na prática, isso nem fere o challenge rate. Então, simplesmente eu peguei o grifo zumbi, coloquei as habilidades a ficha do grifo, coloquei as habilidades de um zumbi, o perfil de um zumbi e pronto, você tem na mão seu grifo zumbi. E com o tempo você começa a fazer essas articulações mais rápido, né? Muito bacana, dá para você improvisar ou usar fichas de uma criatura na outra, criar a criatura do nada de uma forma muito bacana. Mas para hoje, para esse vídeo, era o que eu queria trazer, que eu queria lembrar, gostaria de reforçar, que a ideia aqui é só trazer um pouquinho desse XP de algo que funciona para mim. É uma coisa que na hora de preparar a aventura ou nos bastidores de uma situação em que eu acho que vai ter um combate e eu não tinha a ficha montada, ou preparando uma aventura e eu quero montar a ficha daquela criatura, hoje eu evito ficar construindo a ficha do nada, porque a gente não usa nem um terço de todas as fichas que tem no livro do monstro, que tem nos suplementos. Então às vezes você já tem uma ficha bem alinhada ali na mão, você faz essa articulação rápida e facilita a sua vida. Mas eu gostaria que você deixasse seu comentário do que você acha disso, se você concorda, como que você faz, né? E também a gente vai fazer mais vídeos. Eu vou falar um vídeo só sobre articular vilões, né? Como construir e trabalhar vilões. E é isso. A gente tô aqui pra gente conversar, trocar ideia. Pode me adicionar nas redes sociais. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.